A maioria das pessoas acha que, vou fazer medicina porque vai ter um glamour, porque vai ser isso, que vai ser aquilo. Sendo que a maioria das pessoas que vão formar hoje, elas não devem ter muito glamour. A maioria dos médicos que eles vão formar e que eles estão formando, eles vão para as unidades básicas de saúde, onde muitas vezes falta muita coisa, falta mais do que tem. Olá, eu sou Rosa Auriche, sejam bem-vindos à primeira edição do programa A Sua Saúde, que é um programa para abordar uma temática sobre a área da saúde e sobre outra perspectiva. Só para a gente poder esclarecer um pouquinho mais, a temática de saúde está sempre vinculada à profissão da medicina. A medicina que há mais de 2.500 anos e dentro da própria história de maneira informal, a gente tem outros relatos de atuação. Dentro da concepção da sua palavra inicial, significa a arte de curar, mas também com o processo evolutivo, ela acaba compondo todo o processo de prevenção e de cura das doenças. Ela foi formatada inicialmente e certificada a partir dos primeiros relatos e escritos na Grécia, com o pai da medicina Hipócrates, e foi avançando durante toda a história da humanidade. Até esses momentos atuais, onde a gente não discute mais a relação do médico único exclusivamente com a relação entre as pessoas, como há muito tempo atrás a gente estabelecia. Hoje a gente discute a medicina com a evolução da ciência a partir também de concepções com a utilização da tecnologia, como a robótica, nanotecnologia, inteligência artificial. Mas, independente de toda essa evolução, é importante que a gente sempre entenda que medicina é uma profissão humanística e, por conta disso, os temas relevantes de interesse coletivo, eles são sempre importantes nas construções dos saberes, na elaboração das políticas públicas na área de saúde, nas discussões em torno da bioética, e não por acaso a gente acabou escolhendo para brilhantar essa nossa primeira edição o coordenador do curso de medicina da UESB daqui de Vitória da Conquista, o Dr. Jó Luiz, que é médico, graduado pela Faculdade Federal da Bahia, especializado em cirurgia geral pelas Obras Sociais de Irmã Dulce, especializado na parte de cirurgia vascular pela Beneficência Portuguesa em São Paulo e mestre pela Universidade de Lisboa. Então, seja bem-vindo, Jó, para a nossa edição do nosso primeiro programa e deixa aqui para a gente a sua fala para os nossos seguidores. Olá, Rosa, né? Olá, os nossos seguidores, os espectadores que estão nos assistindo. Gostaria de saudá-los, dizer que é uma alegria estar aqui, né? Para poder falar sobre medicina, que é esse assunto que deixa a gente tão apaixonado, que deixa a gente sempre tão encantado e que a gente está sempre... um tema que a gente está sempre realmente... Né, que é um tema sempre que apaixona a gente, que deixa a gente realmente emocionado de falar. Pois é, Jó, a temática escolhida é justamente a discussão em torno da nossa universidade, né, a Faculdade de Medicina daqui do Sudoeste, e eu gostaria, sim, de inicialmente, antes da gente começar a falar sobre a temática, eu gostaria, sim, de saber quando foi que você percebeu sua inclinação pela docência, né? Quando foi que você disse assim, poxa, além do exercício da medicina, na minha prática, que a gente sabe que você trabalha muito, né, tá sempre batalhando aí, mas quando foi que você identificou que era uma coisa que você gostaria de fazer? Em medicina, a gente está sempre aprendendo, né? Quando você estuda medicina, você está sempre aprendendo. Nesse processo de aprendizado, o que eu percebi é que você... essa parte é uma parte que encanta tanto e que você ganha tanto quando você tenta ensinar a alguém alguma coisa, que termina sendo uma via de mão dupla. Então, talvez muito cedo aí a gente percebeu que isso era uma coisa extremamente importante até para a nossa própria formação. Já desde a residência,
eu tinha sessões com os internos especificadamente, então eram sessões até separadas da própria residência, onde a gente fazia aula com os internos, fazia discussões separadas, e era sempre interessante, até mais ou menos concorrido. Então, acho que foi desde aí. Eu fiz essa pergunta, gente, porque foi capciosa mesmo, foi com esse objetivo. Nós estamos trabalhando aqui, Jô, com o público. O nosso objetivo com esse programa é a gente levar para o público esclarecimento em torno da nossa profissão. Porque muitas vezes as pessoas falam sobre medicina, né, os jovens querem fazer medicina, e eu sempre defendo que a gente tem que entender o porquê das coisas. E o fato de ter um profissional como você, né, que tem uma formação já há algum tempo, tem uma credibilidade na cidade, e com esse depoimento sobre a importância da troca no processo de formação entre as pessoas, né, estabelece também que a medicina ela compõe muito mais do que o fato de você atender as pessoas, passar o remédio e mandar para casa. Então a pergunta foi bem pertinente nesse sentido, porque eu acho que é uma profissão que a gente precisa estar aberto a todas essas possibilidades, porque mesmo que não seja na universidade, nós estamos sempre orientando as pessoas no nosso consultório, né? Essa troca de informação que você colocou, que é de crescimento. Como é que funcionaria, por exemplo, para os alunos que estão em casa, os jovens que vão fazer prova de vestibular, né? Como é que funciona esse universo inicial para quem quer fazer uma prova de concurso para entrar para a Faculdade de Medicina daqui da UESB? E basicamente a pessoa faz a inscrição, vai fazer a prova tem pesos, né? Existem reservas de vaga. E como é isso de reserva de vaga? A reserva de vaga é o seguinte: hoje na universidade existe uma política, né, para selecionar uma quantidade de vagas e que essas vagas sejam destinadas a grupo de pessoas específicas. Sim. Então, metade das vagas que a gente tem hoje no curso... Que são quantas? Nós temos 30, mas a gente oferece até 33 vagas. Certo. Mas as vagas inicialmente são 30 vagas, né? Metade dessas vagas, elas são destinadas às pessoas que fizeram escola pública. Certo. Então, elas têm que ter feito os 4 últimos anos do ensino fundamental na escola pública e todo o ensino médio em uma escola pública. Se ela fez isso aí, ela tem direito a concorrer na reserva de vaga para pessoas de escola pública. Dentro dessas vagas, né, que são a metade das vagas, a gente tem 70% dessas vagas, elas são destinadas às pessoas que se consideram negras ou pardas, certo? E os outros 30% é destinado para qualquer pessoa que fez escola pública. E os outros 50% são destinados, que a gente chama de ampla concorrência. Então, qualquer pessoa que quiser fazer pode entrar numa ampla concorrência. A pessoa também que fez escola pública, mas que já tiver um diploma, ela também não pode ir para a reserva de vagas, né? Porque ela já foi, já tem um diploma, já foi, vamos dizer assim, ela já teve uma oportunidade. Como é que funciona mais ou menos a dinâmica pedagógica do aluno, o dia a dia do aluno dentro da universidade? A metodologia hoje, existe uma tendência, não é, de centrar o aprendizado no aluno e não no professor. Então é o aluno que tem que buscar conhecimento, ele tem que aprender a estudar. Talvez o mais importante seja aprender a estudar. Porque os conhecimentos que são gerados hoje, que eu lhe ensinar hoje, se eu lhe der uma aula hoje, daqui 6 anos, quando você formar, talvez esses conhecimentos, esses conceitos eles tenham mudado. Então o importante não é eu lhe ensinar uma coisa que é mutável, mas é que eu lhe ensine com que você saiba buscar o conhecimento. Qual é a forma melhor de eu aprender aquilo que está sendo visto hoje, né? Então é o que a gente chama de uma metodologia ativa. Você é que tem que ser o ator principal e não o professor. O professor tem que ter um papel secundário. Dentro das metodologias ativas, né, uma das formas que foi criada, isso aí existem outras também, mas foi o aprendizado baseado em problema, né, que é o que a gente chama de ABP. Já tem vários anos que isso foi implementado e é interessante que a Universidade de Harvard ele fez um estudo, manteve os 2 cursos, né, o curso tradicional e o curso baseado em problema, de aprendizagem baseada em problema.
E eles continuaram com esse curso por um tempo e foram avaliando os alunos que eram formados. E o que eles viram? Assim, logo no começo, os alunos que saíam do curso tradicional, eles tinham pelo menos nas provas, eles tinham uma resposta imediata àquelas provas, melhor do que os alunos que tinham o conhecimento baseado em problemas. Uma das coisas que é interessante é que não é só isso, é porque você tem um conjunto, né? É diferente de você estudar só anatomia, só fisiologia, só histologia. Quando você faz o aprendizado baseado em problema, você vai trazer um problema e dentro desse problema você tem que saber a anatomia, você tem que saber a fisiologia, você tem que saber a patologia, você tem que saber... Então, você misturando tudo, você junta as coisas todas de uma vez só, do que você receber os conhecimentos fragmentados, que depois você juntar na sua cabeça, às vezes é mais difícil. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre o caráter da Faculdade de Medicina daqui, no sentido da formação do médico de saúde da família, que eu acho importante. Então essa é uma das outras coisas que é realmente interessante. E desde o primeiro ano, o aluno ele é inserido na unidade de saúde da família, sim, que é o que a gente chama Programa de Integração, né, Ensino com a Comunidade, que a gente chama PIESC. Então no PIESC você tenta juntar a educação com a saúde da comunidade. E desde o primeiro ano, ele vai conhecer a realidade, na verdade, que ele vai ser inserido, né, nos postos de saúde, e ele começa a tentar ver planejamento de como ele pode fazer alguma coisa em relação a isso. E ele vai aprendendo, na verdade, desde esse primeiro ano, né, que é o que a gente chama que isso é uma riqueza, na verdade. Eu mesmo só fui inserido em algum serviço de saúde muito lá na frente, né? Provavelmente no 4º ano, quando a gente começava a fazer propedêutica e tal. Como é que você vê o papel da universidade dentro do município de Vitória da Conquista, a relevância, a importância para além da formação dos meninos, né? Que, assim, já tem um papel que é o papel educacional, mas dentro do contexto de cidadania, né? Como é que o coordenador Jô Luiz, do curso de medicina, vê hoje a instituição de ensino no nosso município? Olha, a UESB é uma universidade que ela já tem quase 40 anos, tem quase 50 cursos, quase 30 cursos de pós-graduação. É uma universidade que é uma universidade muito grande, ganhou muitos prêmios nacionais e internacionais, tem diversas publicações em revistas extremamente importantes, também nacionais e internacionais. Eu acredito que ela tenha sido um divisor de águas, na verdade, quando ela foi fundada aqui, porque você tem toda a parte de educação com formação de pessoas qualificadas, né, que mudam a estrutura e o pensamento da cidade como um todo. Não só da cidade, como da região, né? A UESB, na verdade, não é de Conquista. A gente tem 3 campos, né, que é Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Então é toda uma região que é beneficiada por cursos de todas as naturezas e de todas as áreas do conhecimento. Não só cursos de graduação, mas também cursos de pós-graduação. A UESB tem um papel assim que realmente não dá nem para a gente conseguir medir de formação, de intervenção, inclusive, né, no meio social. Nós temos os programas de extensão. Os programas de extensão são aqueles que eles não ficam dentro da universidade, mas que eles saem dos muros da universidade. Terminam o seu curso, eles também podem estender para um mestrado, um doutorado, um concurso. Existem essas possibilidades dentro da docência. E as pós-graduações. É isso? A extensão, ela, como o próprio nome fala, ela se estende da universidade. Certo. Então ela não tem nada a ver com o ensino, mas ela tem a ver com a sociedade. Então, quando a gente fala da universidade, porque é instituição de ensino, tudo onde é desenvolvido o saber, a base de tudo está nisso daí. Mas você pode, para quem escolhe uma profissão como essa, estender essa possibilidade de conhecimento para o seu núcleo, para o seu bairro, se você tem, por exemplo, um posto de saúde que você atende, nada impede que no futuro você também elabore um projeto, discuta com a comunidade, né, e leve para dentro do seu entorno, né, para a possibilidade do seu entorno, uma construção coletiva, onde a gente tem uma cidade mais justa, mais harmoniosa.
Então, a possibilidade da gente ter as pessoas com os saberes é que podem transformar um país como o nosso. A gente fala de Vitória da Conquista, mas a gente também pode estender isso para o nosso país, né? E é só assim que a gente vai conseguir as coisas. Pois é, Jó, nosso tempo está se esgotando. Eu queria deixar aqui para você deixar uma mensagem para quem está em casa, para os jovens que estão em casa, que pensam em escolher uma profissão como essa, diante dos desafios que você encontrou na sua jornada, não só como professor, mas também como especialista da área no seu dia a dia. A gente lida com vida, com morte. Passamos agora pela pandemia, que foi um grande desafio para todos nós, para a sociedade como um todo, mas para a gente que fica na linha de frente também. Então eu queria que você deixasse para quem está em casa uma reflexão sobre isso, sobre sua profissão e alguma coisa para os meninos. Ô Rosa, eu estava esses dias numa cerimônia que foi a cerimônia do Jaleco Branco, né? Estava recebendo a primeira turma, a turma do primeiro ano, né? Os meninos estavam ingressando na universidade. E eu fui conversar com eles em relação à medicina. E o que eu disse a eles, né, quando eu falo sobre medicina é uma área que efetivamente é muito apaixonante. Mas a gente tem que entender por que a gente está fazendo medicina. E a maioria das pessoas acha que, vou fazer medicina porque vai ter um glamour, porque vai ser isso, que vai ser aquilo. Sendo que a maioria das pessoas que vão formar hoje, elas não devem ter muito glamour. A maioria dos médicos que eles vão formar e que eles estão formando, eles vão para as unidades básicas de saúde, onde muitas vezes falta muita coisa, falta mais do que tem, né? E a gente tem uma jornada de trabalho muito pesada, onde a pessoa acha que vai fazer e acontecer, mas que na verdade a maioria de nós está muito sobrecarregado. Existem todas aquelas situações de estresse, né, que nós estamos submetidos. Então não é pelo glamour que a gente tem que fazer medicina. Então por que a gente tinha que fazer medicina, né? A medicina, ela é apaixonante. A medicina deixa a gente arrepiado. A medicina é quando a gente, apesar de tudo, encontra um sorriso de uma mãe, sabe? Naquela pessoa que você vê que você ajudou, que você fez a diferença. É isso que tem que lhe mover. É isso que move a gente. O resto vai vir ou não. É engraçado, o reconhecimento... Você está falando isso, e aí eu já vou contribuindo, né, fazendo suas as minhas palavras, mas quando meu menino me disse, meu mais velho, né, que queria fazer medicina, eu fiz uma pergunta para ele, assim, que é como eu entendo, que tem a ver com o que você fala. Eu perguntei, filho, você gosta de gente? Ué, mãe, todo mundo gosta de gente. Foi, não, filho. Gente que eu digo assim, você gosta de conversar, você gosta de se relacionar com as pessoas, também se não gostar, preferir ficar quieto no seu canto, lidando com sua vida de uma maneira diferente, não tem problema. Mas medicina e qualquer coisa da área de saúde envolve gostar de lidar com pessoas, né? Então eu acho que se você não sabe o que fazer, a primeira pergunta que você deve fazer para você que é jovem, que está em casa, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto do universo de cuidar de pessoas, que medicina é cuidar. Cuidar seja, como você colocou, né, naquela possibilidade de quem chega, e muitas vezes a gente não tem como resolver o problema, mas que você acolhe, que você escuta e que cada um tem uma percepção do que significa cuidar. Para alguns, cuidar significa você resolver o problema. Para outros, cuidar significa você simplesmente olhar e ouvi-lo. E acatar o seu choro, e entender sua dor, seu sofrimento. Entender que a gente vai lidar com o outro. Na nossa categoria, né, econômica que a gente está no setor de serviço, né? A gente presta um serviço. E quando a gente fala de serviço, a pessoa que quer fazer medicina, ela tem que estar disponível, então, para o servir. Eu costumo dizer assim, que você tem um sapato, que é um sapato ruim, que você calça ali, machuca, não sei o que, aquilo não serve. Ou uma roupa, né, que você bota, não fica boa, você fala, isso não serve.
A gente, como médico, tem que ser o contrário. Tem que ser aquele que serve. Tem que ser uma pessoa que você possa contar. Que você fala assim, gente, se eu precisar daquele sapato, daquela pessoa, ela é uma pessoa que serve. Fulano serve. Então, a primeira coisa que ela tem que pensar, né, é nessa prática do serviço que está muito relacionada com o amor. Tem uma história interessante, só para terminar, que foi uma história de Madre Teresa de Calcutá. E que ela, né, ela recebia muitas pessoas lá num lugar onde ela abrigava aqueles doentes, aquele pessoal todo. E aí o rapaz chegou para ela e falou assim, um homem desse leproso, madre, nem que a senhora me desse $1 milhão eu não dava um banho. Aí ela disse assim, eu também não dava. Porque um banho numa pessoa dessa só se dá por amor. Não tem como você dar por dinheiro nenhum, porque nem o dinheiro paga isso. Então o serviço é mais ou menos assim. Ou você vai fazer assim, ou você vai ser um médico frustrado, um médico que não serve. E por isso que a gente tem visto tanta gente assim na nossa profissão. Chegamos ao fim desse bate-papo tão gostoso com o nosso convidado João Luiz, e a gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês com essa edição desse programa, A Sua Saúde. É um programa que tem o apoio do São Lucas de Rosto na plataforma Link News. É o início de uma jornada. Nós vamos tentar trazer para vocês outros temas pertinentes à saúde, fora do eixo do curar e do tratar, para a gente poder ter uma troca de informação, tirar dúvidas. Se vocês tiverem algumas dúvidas também, vocês podem estar entrando no link depois e perguntando, que a gente vai responder para vocês. E é isso aí, obrigada a todos e até a próxima. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu viria numa manhã de domingo. Eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Você vai. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. I have climbed the highest mountains, I have run through the fields, only to be with you, only to be with you.